no ar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Mais uma noite fria, né? Bom, a gente está aqui assim, quentinho, aconchegando o coração também, né? Bom, hoje é uma noite de evangelho, é sempre uma noite boa, gostosa, de reflexão, de tranquilidade. Então, vamos se preparando para receber, né? O que a gente veio buscar por aqui hoje e sair mais aquecido ainda do que a gente vai estar por estarmos juntos hoje nessa noite. Então, vamos fechando nossos olhos. Vamos fazendo com que o nosso corpo físico chegue efetivamente por aqui, fazendo uma respiração profunda, aquela mesmo de puxar assim o ar, sentir que o corpo vai serenando, que o corpo vai se soltando um pouco mais, os ombros vão se distendendo, a testa preocupada vai se soltando um pouquinho, vai relaxando. Vamos nos preparando para essa noite, para receber essa luz do plano espiritual, para receber o Mestre Jesus no nosso coração, para ouvir as melhores palavras dessa noite. O tema é muito bacana, hoje vamos falar sobre fé, fazendo com que todas as nossas células se tornem preparadas e prontas para receber todo o ensinamento, todo o aprendizado, todo o aconchego e todo aquele acolhimento dessa noite. Então, mais serenos e mais calmos, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, visualizando a luz do plano espiritual à nossa volta, já nos tratando. E vamos agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por estarmos aqui esta noite, agradecermos pelas possibilidades que temos da nossa roupa quentinha num dia de frio, das nossas cobertas, do nosso banho quentinho, do alimento à nossa mesa, da nossa família, dos nossos lares, do nosso trabalho. Que possamos agradecer por todas as bênçãos que tenhamos recebido por essa semana, por esses dias dentro da nossa vida, entendendo que tudo que chega até nós faz parte do nosso crescimento, agradecendo pelas dificuldades, agradecendo pelo plano espiritual que se apresenta aqui a nós essa noite. Podemos estar preparando a nossa mente e o nosso coração para as palavras que chegarão até nós, que estejamos receptivos, e que todo esse ambiente que o plano espiritual preparou para essa noite seja usufruído por cada um, por cada momento em que a gente aqui está. Que a gente se prepare para a cromoterapia, após esse trabalho inicial, e que toda essa luz do Mestre Jesus esteja entre nós aqui, fazendo com que todas as nossas dificuldades possam ser vistas, que nossos problemas possam receber uma solução diferente, e que cada um de nós, a nossa necessidade, possa se prontificar a estar aberto, a estar pronto, a estar preparado para o aprendizado dessa noite. Que Deus Pai nos abençoe, nos ilumine e nos traga paz e tranquilidade. Que nossas mentes estejam totalmente direcionadas para a palestra dessa noite. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Chegou. Nosso palestrante já vai entrar. Então, agora que cada um se prepare para receber o melhor da noite. Assim seja. Tudo bem. Não. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje o que vou falar para vocês também. Eu sempre procuro que os demais palestrantes da casa e os externos falem, né? Para vocês não ficarem cansados da minha voz, né? E da minha cara.
Mas hoje o nosso palestrante se ausentou e eu vou fazer a palestra para vocês, tá bom? Eu espero que gostem. O tema de hoje é Espiritismo na Fé, né? Um tema muito importante sobre a nossa doutrina, sobre tudo aquilo que a gente estuda, sobre tudo aquilo que a gente pensa, sobre tudo aquilo que a gente sente e principalmente tudo aquilo que reflete na nossa vida em a gente ser espírita, em a gente acreditar na nossa doutrina. A gente sabe que a nossa doutrina tem alguns princípios básicos, né? Um deles é da imortalidade da alma e outro é o da reencarnação. A partir desses dois princípios é que a gente começa a analisar como é a nossa vida hoje, né? O porquê da nossa vida hoje, o que acontece com a nossa vida hoje. E tudo que acontece hoje é função da lei de ação e reação, daquilo que você planta para você colher. Todos nós plantamos nas nossas encarnações passadas. Por isso que eu falo que o princípio básico da reencarnação traz para nós uma função de a gente poder analisar o hoje em função daquilo que foi lá atrás. Todos nós plantamos, infelizmente, por estarmos aqui todos juntos, né? Plantamos todos errados, né? Agora, a gente tem que começar a pensar nisso e começar a plantar certo, né? E o que é plantar certo? É amor, amizade, caridade e principalmente utilizar as ferramentas que cada um de nós tem, né? Que ferramentas são essas? Ferramentas que Deus nos entregou quando reencarnamos, que são as ferramentas da mediunidade, as ferramentas do trabalho voluntário, do dar o ouvido a um amigo que precisa, dar um abraço sincero àquele outro que está precisando, ou seja, aquilo que Jesus nos ensinou, fazermos a caridade, não importa quem, dar de graça o que de graça recebemos, porque é com isso que nós vamos conseguir amenizar o nosso karma. Veja, não estou falando aqui de diminuir nem de reduzir, amenizar. Porque o nosso karma nós vamos cumprir, quer nós sejamos espíritas, quer nós sejamos médiuns, quer nós sejamos trabalhadores da última hora. O nosso karma nós vamos cumprir, não vai ser nem nosso pai, nem nossa mãe, nem nossa esposa, nem nosso marido, nem nossos irmãos, nem nossos guias espirituais. O que nossos guias espirituais vão fazer é nos dar força para a gente continuar lutando e passar por cima das pedras que virão no nosso caminho. Mas as pedras virão, ou menores, ou quadradas, ou redondas, ou elípticas, mas elas virão. E nós vamos ter que superar com aquilo que nós temos, ou seja, a nossa fé. Fé no Mestre Jesus, fé no Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que nos ensina, que nos mostra muita coisa, né? Eu estava falando ali atrás sobre as nossas reencarnações passadas, não é verdade? E quando a gente começa a pensar nas nossas reencarnações passadas, a gente fala, puxa, o que será que eu fui? O que será que eu fiz? Para que serviu minha reencarnação, né? Então vamos começar a analisar a vida hoje. Porque a nossa vida hoje, os detalhes do nosso dia a dia, que é a nossa colheita, porque o plantio, cada um faz o que quer. A colheita não, a colheita é obrigatória. E a colheita é o que nós estamos fazendo hoje. Então a gente vai analisar no dia de hoje as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas doenças, as nossas brigas, e a gente vai começar então a entender aquilo que foram as nossas vidas anteriores. E por que isso? Porque, independente de como foram as nossas vidas, tudo que a gente cometeu lá atrás de errado, prejudicando alguém, fazendo coisas erradas, nós vamos colher nesta vida e nas próximas reencarnações, né? Então, quando a gente está andando na rua e a gente
dar um encontrão a alguém, no lugar de a gente falar, me desculpe, a gente fala, pô, você não olha por onde anda? Estamos cometendo uma agressividade contra aquele com quem a gente cruzou na rua. E isso vai causar o que para a gente? Que alguém lá na frente vai ser agressivo com a gente do mesmo modo que nós fomos com aquela pessoa. Então, tudo que nós estamos colhendo hoje, o que nós estamos passando hoje, as dificuldades que nós estamos passando, reflete coisas erradas que fizemos. E, portanto, é que no dia de hoje, a gente tem que lembrar disso, né? Que o Chico tem uma frase que é maravilhosa, né? Que diz mais ou menos assim, né? Que nós, hoje, não podemos mudar o passado. Aquilo que está feito no passado, já está feito e a gente vai colher. Agora, hoje, a gente pode fazer um novo futuro. Então, tudo que a gente está praticando hoje, a gente vai colher no futuro. Se forem coisas boas, ou nossas colheitas forem boas, quando chegar no futuro, ou ainda nesta encarnação, ou nas próximas encarnações, nós teremos uma colheita boa. Uma colheita onde nós vamos ser mais felizes, uma colheita onde nós vamos ter uma família melhor, onde vamos ter os amigos que nos cercam sendo amigos de fato, leais, parceiros. Não é verdade? Mas tudo conta, né? Por exemplo, eu costumo dizer que a gente é espírita aqui dentro, né? Dentro dessa casa. Eu não vou xingar vocês, vocês não vão xingar, eu não vou pisar no calo de vocês, vocês também não vão pisar no meu. Porque aqui todo mundo sabe o que é a lei do amor e da caridade. Eu quero ver ser espírita do portão para fora. Aí nós vamos mostrar a nossa fé, aí nós vamos mostrar o que é ser espírita, aí nós vamos mostrar se realmente nós aprendemos aquilo que todas as semanas vem um palestrante aqui para falar e dar um puxãozinho de orelha na gente. Por que um puxãozinho de orelha? Porque sempre que alguém vem aqui falar, sempre traz uma lição para que a gente vai absorver essa lição e falar, puxa, isso serve para mim, ou esse pedacinho serve para mim, ou essa parte da palestra serve para mim. E aí a gente tem que absorver naquilo que a gente chama de reforma íntima, que é a parte mais importante do nosso ser, que é onde nós vamos entender quais foram os aprendizados que Jesus deixou nesta terra para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos aplicar na nossa vida. E assim nós termos condições de cada dia estarmos melhor. Porque não é só simplesmente o viver, né? Nós não estamos aqui a passeio, né? Nós estamos aqui reencarnados, porque a reencarnação é o que vai permitir que cada um de nós evolua de uma maneira mais rápida, desde que consiga passar pelos seus karmas, sem ficar blasfemando contra Deus, ou caindo nos mesmos erros seguidamente nessa nossa encarnação. Então, nós temos que pegar os exemplos de Jesus, de bondade, de caridade, de amizade, e procurarmos aplicar na nossa vida, para que no futuro a gente tenha uma condição melhor para poder viver, para poder conviver com aqueles que nos servem. Então, temos que praticar a reforma íntima, né? E começando pela reforma íntima, duas coisas muito fáceis que a gente pode começar a aplicar, né? Bons pensamentos e maledicência. Vou explicar. Os pensamentos nossos, como vocês todos sabem, são pensamentos como se a gente fosse uma antena ou de rádio de televisão que emite ondas mentais, que podem ser boas, que podem ser ruins. Boas se a gente estiver pensando bem, pensando positivamente, e ruins se a gente estiver pensando negativamente. Se a gente estiver pensando em prejudicar alguém, em brigar com alguém, em odiar alguém,
em querer se vingar de alguém, aí nossos pensamentos serão negativos, né? E esses pensamentos negativos vão para a pessoa a quem a gente está dirigindo o nosso pensamento, e no entorno daquela pessoa, aquelas vibrações negativas ficam virando. E os obsessores que todos nós temos, né, vão aproveitar essas energias para atacar aquela pessoa contra quem nós estamos mentalizando. Ou seja, nós estamos não diretamente, não na frente da pessoa, mas estamos praticando atitudes más, atitudes péssimas. Porque nós estamos utilizando a nossa consciência, a nossa cabeça para mentalizar coisas erradas para os outros. Então estamos indiretamente prejudicando, destruindo as outras pessoas, né? E isso vai acarretar em dívidas para nós também, porque nós estamos praticando os pensamentos negativos. Pelo contrário, se a gente pratica bons pensamentos para com as pessoas que convivem conosco, nós estamos mandando para eles energias positivas, energias fortificadoras. E aí quem vai aproveitar? Os guias espirituais, os mentores espirituais de cada um de nós aproveitam essas energias boas e recarregam as baterias contra quem nós estamos mentalizando o nosso pensamento. Então, se a gente começar a pensar mal de alguém ou mal de alguma situação, vamos procurar imediatamente parar e fazer um Pai Nosso. Fazer uma prece de Cáritas e mentalizar que Jesus abençoe aquela pessoa e que a gente não vai ficar pensando mais mal daquela pessoa para que ela possa seguir o caminho dela e nós vamos seguir o nosso. Então, com isso, nós estamos começando a fazer o nosso trabalho de reforma íntima pelo pensamento, que é aquilo que nós podemos controlar. Não depende de ninguém a gente controlar o nosso pensamento. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente depende de outras pessoas, depende de situações. Agora, controlar o nosso pensamento é só nosso. Ninguém interfere nele, ninguém manda nele, ninguém nem sabe o que nós estamos pensando. Quando chegarmos no plano espiritual vai ser diferente, né? Porque ela se comunica pelo pensamento. Aí os outros que estão em volta vão ver o nosso pensamento e vão falar, pô, você está pensando errado, você está pensando assim, não pode. Você tem que pensar certo. Então, por isso é que a gente tem que reencarnar para progredir, porque aqui, tudo aquilo está em volta de uma malha onde nós temos que ver as coisas e progredir. Lá em cima, no plano espiritual, todo mundo nos vê, todo mundo está nos criticando, nos vigiando. Então, é mais fácil de a gente não fazer coisas erradas, é mais fácil de não cairmos em tentações, de não cometermos erros. Então, está no plano espiritual, onde as colônias do plano espiritual são como uma casa espírita, assim, todo mundo quer fazer o bem, todo mundo está sendo vigiado por todo mundo, é fácil de ver. Agora, quando a gente reencarna e vem aqui curtir essas tentações da vida, né, de tudo, né? De festas, de bagunças, de loucura, onde ninguém vê nada e a gente faz o que a gente quer. Vamos assumir a responsabilidade de tudo isso. Então, é por isso que há necessidade das reencarnações. Para que a gente passe nas tentações e progrida mais rapidamente. Progrida de uma maneira mais positiva. Obviamente, desde que a gente tenha esses conhecimentos que nós estamos aprendendo dentro da casa espírita. Desde que a gente utilize as ferramentas que Deus nos emprestou, que Deus nos deu, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer. Não adianta a gente ter uma sensibilidade maravilhosa, tem uma mediunidade espetacular, tem até uma vidência, mas não quero, não é para mim ainda, não é o momento, né? Como tem muita gente que fala, né? Eu não quero assumir essa responsabilidade porque não é o meu momento de eu destacar um dia ou 2 dias da semana
no centro espírita para trabalhar, para ajudar os outros. Não, ainda não é comigo essa obrigação, né? Não estou preparado para isso, né? Ouvi isso de um filho meu, né? Que conviveu comigo a vida inteira, quando eu falo, você tem mediunidade, você tem que trabalhar, sua esposa também. Ah, não é meu momento ainda, nós não estamos preparados para assumir essa responsabilidade. Falei, vai assumir quando? Quando desencarnar? Quando chegar a hora de ir para o caixão, aí vocês vão querer assumir essa responsabilidade? E vai chegar lá em cima e vai falar o quê? Ah, Jesus, eu não estava preparado para isso. Tá bom? Então, quando você volta, vai ser um médico que vai cair no meio da rua porque você não quis aproveitar a oportunidade. Aí fica aquelas pessoas que todo mundo fala que é esquizofrênico, que é maluco, que é isso, que é aquilo, porque hoje nós conhecemos a doutrina. Hoje nós estamos dentro de uma casa espírita e de uma família, né, que mal ou bem a gente pode participar dos conhecimentos da doutrina. E na próxima encarnação, como é que vai ser? Será que nós não vamos cair numa família em que isso não vai ser possível? Que não vai nos entender, que não vai entender o que é espiritismo, como existem muitas famílias e muitas outras religiões que temos pelo mundo, na verdade, os islâmicos, né, os protestantes fervorosos que não aceitam. E aí como é que vai ser? Aí a gente vai ser internado mesmo nos manicômios da vida, nas casas de tratamento de esquizofrênico. Então vamos aproveitar, gente. Nós temos a oportunidade de aproveitar. Vamos aproveitar. Cada um do seu jeito, cada um na sua hora, mas vamos aproveitar. Não vamos esperar passar essa encarnação inteira e a gente apenas ficar marcando o passo, né? O segundo motivo que eu estava falando para vocês, da reforma íntima, que também depende muito da gente, é a maledicência, né? O que é a maledicência? Falar mal da vida dos outros. A gente pode optar por falar e pode optar por não falar. Puxa, mas eu estou numa rodinha que todo mundo está falando mal da Maria. Bom, mas eu posso pedir licença e ir na toalete. Ou posso falar claramente que não estou disposto a falar mal da Maria, porque não me interessa falar mal dela. Peço licença e saio do ambiente. Ou então, enquanto eles estão falando mal, eu permaneço ali, não me manifesto e fico fazendo uma oração para Maria, para que ela não receba aquelas vibrações de maledicência, de maldade, de tricotagem que existe por aí. Então, são coisas que nós podemos fazer. Coisas que estão nas nossas mãos, que a gente só não faz se não quer, né? Outra coisa que a gente pode fazer, que eu costumo falar muito nos nossos cursos de orientação e educação mediúnica, né? Que são 5 palavras que a gente tem que abolir do nosso vocabulário, né? Ódio, rancor, vingança, mágoa, tristeza. Se a gente conseguir abolir essas, não é nem porque tem gente que fala, puxa, eu odeio fulano de tal, aí eu quero me vingar de fulano de tal, aí eu quero que fulano de tal morra. Às vezes não fala do fundo do coração, mas quem fala já está pensando, já está emitindo energias naquele sentimento. Quem vocês acham que vão se acercar de vocês se vocês utilizarem essas palavras e esses sentimentos? Espíritos desencarnados que adoram falar em ódio, em vingança, em rancor, em mágoa, em tristeza. Então, eu falo aqui nas palestras, falo aqui nos cursos, mas na minha vida particular eu não uso essas palavras, em hipótese nenhuma. Já aboli do meu vocabulário. Porque são palavras que trazem sentimentos pesados para a nossa própria vida e que vão fazer com que espíritos negativos se acerquem de nós. E com isso começam a buzinar na nossa orelha coisas erradas. Começam a querer, você tem que odiar fulano, você tem que brigar com fulano, você tem que discutir com ciclano, e assim por diante. Porque nós estamos vibrando nessa condição, nós estamos vibrando nesta frequência. Então é fundamental que a gente procure se vigiar para que isso não aconteça. Né? Enfim, um recadinho final para vocês, que eu sempre gosto de falar, embora quando eu falo uma preleção é muito rapidinho,
que a gente procure aproveitar os momentos que nós estamos aqui para receber as energias que o plano espiritual preparou para nós. Aqui vocês pensam que a casa é só isso aqui, né? Primeiro que são inúmeros, centenas de espíritos que são trazidos aqui para receber, para ouvir essa palestra, para receber tratamento, para ir lá à nossa câmara de cromoterapia e receber energias positivas, refazimento, porque as nossas energias servem para refazer o perispírito dos espíritos desencarnados que estão doentes, que estão precisando de refazimento, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de apoio. Então, as energias desta casa, de todos nós que estamos aqui, quando fazemos as vibrações, que a Lúcia vai fazer daqui a pouco, essas nossas vibrações servem para todos aqueles itens que a Lúcia vai falar, mas também servem para os irmãozinhos desencarnados que estão aqui na casa. Então, a casa, ela é pequena aqui no nosso ver, mas ela é muito grande para cima, como se fosse uma pirâmide, em que cada andar da pirâmide nós temos uma série de personagens que vão nos ajudar. No primeiro andar da pirâmide nós temos os enfermeiros que fazem a checagem de cada um de nós para ver o que nós precisamos. No segundo andar da pirâmide nós temos os médicos que vão fazer os tratamentos enquanto vocês estão aqui assistindo essa palestra, enquanto estão aguardando, vocês já estão recebendo o tratamento. O tratamento não é só feito na nossa câmara de cromoterapia, o tratamento já começa nesta sala. Por isso que eu insisto que é importante que quando vocês estejam aqui, fiquem pensando, concentrando em procurar receber, em prestar atenção à palestra. Não ficar olhando o celular, não ficar preocupado se chegou mensagem, se eu estou lendo alguma coisa, se alguém está me procurando. Isso não importa, que é meia hora. Mas meia hora que vocês estão aqui, que largaram os seus afazeres, saíram das suas casas, que vieram aqui, vamos aproveitar ao máximo. Quanto mais vocês estiverem preparados e dispostos para aproveitar, para receber, mais vocês vão receber. Tem gente que recebe o tratamento já nesta sala, só complementa na sala de cromoterapia. Mas é importante a nossa atitude. A nossa atitude de querer receber, de estar ligado ao plano espiritual, de estar ligado a Jesus, para que a gente possa receber tudo aquilo que foi preparado. Às vezes, eu falo no dia, mas às vezes foi de 2, de 3 dias que já foi preparada a casa para receber vocês, para fazer o tratamento, para vocês receberem as energias que foram doadas. E às vezes as pessoas aqui sentadas, olhando o celular, conversando com o vizinho, conversando com o outro, falando de futebol, falando do trânsito, acabam perdendo a oportunidade de receber aquilo que o plano espiritual está preparado para nos receber e para nos entregar. Então, também neste ponto, a nossa atitude, a nossa fé no Mestre Jesus, a nossa fé no Consolador Prometido, é fundamental para que a gente receba o máximo dentro desse meia hora, 40 minutos que a gente fica nesta casa. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado por me ouvirem e até uma próxima. Agora a Lúcia vai fazer as vibrações para vocês. Então vamos lá, gente. Depois de tanta... Eu acho que teve bastante reflexão nessa palestra, acho que teve bastante coisa para a gente estar pensando. E já que a gente recebeu tanto, agora vamos fazer a nossa parte de doação. Vamos fechando nossos olhos. Vamos abrindo os nossos corações, que nossos corações possam estar repletos de amor, de luz, de caridade, de perdão. Todos os nossos melhores sentimentos possam sair agora de nossos corações e todas essas vibrações de todos esses melhores sentimentos serão recolhidos pelo plano espiritual e serão levadas aonde se fizer necessário e da melhor forma possível.
porque afinal o plano espiritual sabe melhor do que nós aonde devem chegar essas vibrações. Mas aproveitando essa possibilidade, vamos vibrar por todo o planeta Terra. Vamos vibrando por esse planeta que nos acolhe, que nos provê alimento, que nos provê água, cuidados. E vamos vibrar por cada nação desse planeta, principalmente onde estão ocorrendo as guerras. Ali no Irã, com os Estados Unidos, com Israel, com o Líbano, com Gaza, com toda aquela região do Oriente Médio, que há tanta dor, que nós possamos vibrar amor, tolerância, que os dirigentes possam receber do plano espiritual uma iluminação para terminar com essa guerra, para que haja paz. Somos todos iguais, somos todos irmãos, todos em evolução. Que o plano espiritual consiga chegar até a cabeça de cada um desses dirigentes para que possam refletir o melhor para a sua população. Que possamos vibrar por todos os países do planeta que se encontram em fome, em miséria, em dor, em revoluções. Na Venezuela, onde houve tantas pessoas que perderam família, seus bens, que o plano espiritual possa recolher os desencarnados da melhor forma possível ainda, sendo procurados, e aqueles que permaneceram aqui na Terra sejam amparados, iluminados pela luz do Mestre Jesus. Que possamos vibrar pelo nosso Brasil, que possam os nossos dirigentes serem iluminados para fazerem o melhor pela população, que todas as instâncias governamentais possam olhar pela educação, pela saúde, pela própria política, que possamos vibrar muita lucidez e muita transparência no nosso Brasil. Que possamos vibrar por todos aqueles que hoje se encontram nas ruas, principalmente nesses dias de frio, que possam receber um alimento quente, um cobertor, e toda a luz e toda a paz do Mestre Jesus, que o plano espiritual possa levar a cada um aquecimento de seus corações. Que possamos vibrar pelos jovens, pelos adolescentes que estejam envolvidos em drogas, em vícios, pelos idosos que possam estar desamparados, por todos aqueles que se encontram envolvidos em vícios de todos os tipos, que possam receber a luz do Mestre Jesus do plano espiritual, para que possam sair desses vícios e levar uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais feliz. Que possamos vibrar muito por orfanatos, por asilos, por delegacias e penitenciárias, que os irmãozinhos que eles se encontrem possam receber a luz para a regeneração, para poderem voltar a conviver em sociedade com todo equilíbrio e tranquilidade. Que possamos vibrar por todos aqueles que hoje se encontram num leito de dor, em hospitais, em pronto-socorros e mesmo em suas casas. Que cada um, dentro de sua necessidade, do seu merecimento, possa receber a cura, a paz, a tranquilidade e a aceitação do momento de saúde que estão vivendo. Que possamos vibrar pelas equipes médicas, de enfermeiros, de médicos, de cuidadores, que todos aqueles que cuidam de pessoas possam ser abençoados, para que tenham forças para continuar a cuidar das pessoas. Que possamos vibrar com muito amor e com muita luz por nossos desafetos, aquele encarnado ou desencarnado que por alguma razão ofendemos ou fomos ofendidos, que possamos perdoar, que possamos compreender os limites individuais e deixar sair do nosso coração a dor, a mágoa, trabalhando a reforma íntima e trabalhando uma luz para essas pessoas e para nós mesmos. Que possamos vibrar por todos os nossos familiares, por todo aquele amigo mais difícil, aquele parente mais difícil, que possamos vibrar por todo aquele que se encontra desequilibrado do corpo, da mente e do espírito. Que possamos pedir por nossos lares, que a luz do Mestre Jesus possa ali se instalar, que a equipe de limpeza e depuração de ambientes possa adentrar, retirar miasmas, impurezas, formas de pensamento, irmãozinhos que por ali se encontram, que possam todos ser encaminhados
e que a chama depuradora de Jesus possa ali se instalar, com luz, com amor, com caridade. E se algum familiar ou amigo nosso estiver na casa também, possa receber esse passe neste momento. E que possamos agora pedir autorização para vibrar por nós mesmos. Que tenhamos discernimento, força na reforma íntima, força na nossa mudança interior, que possamos superar as nossas dificuldades para que possamos trilhar o caminho do aprendizado e possamos cumprir a missão que viemos aqui aprender e que possamos realmente sair dessa encarnação vitoriosos em nossos propósitos. Que o plano espiritual possa nos ajudar nesse momento e tenhamos a oração e a fé nos momentos de dificuldade. E vamos também vibrando por todos os nomes que se encontram em nossas caixinhas de vibração, por todos aqueles que foram colocados seus nomes no chat também, daqueles que estão nos assistindo online. Que possamos vibrar por todos aqueles que tanto necessitam. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. E que possamos agradecer a todas as correntes que trabalham nessa casa, que nos acolhem, que nos amparam, que nos iluminam, que nos intuem. Que agradecemos de todo o nosso coração ao plano espiritual, que cuida de nós logo ao chegarmos aqui e que sempre que precisamos eles estão nos socorrendo. Então que possamos, com muita gratidão no coração, Jesus nos envolvendo e nos protegendo, nos preparamos para a cromoterapia desta noite. Que assim seja. Bom, gente, agora os recadinhos da noite. Bom, nós temos um bazar, não sei se tem alguém que é a primeira vez aqui, mas saindo da sala de passe temos um bazar, onde o valor é revertido para as cestas básicas. O que são as cestas básicas? Nós aqui ajudamos 35 famílias, né? Inclusive quem puder contribuir com... Na lousa tem os itens necessários, com o valor financeiro ou com espécie mesmo, pode estar sendo entregue aqui para ajudar essas famílias. Inclusive, se puderem, até com cobertor, alguma coisa, né, para distribuir para moradores de rua, também é muito bom. Bom, nós temos, além dessa live de hoje, de quarta-feira, às 8 horas, nós temos nos domingos, online. Então, através do Facebook, no Núcleo Espírita Plano Maior, vocês podem nos assistir, cada semana um palestrante, alguém que faz a vibração, como a gente está trabalhando um pouco aqui. Abertura, palestra, vibração. É muito gostoso também, um encerramento de domingo bem legal. Bom, quem precisa de uma entrevista de orientação para passar pelo trabalho de cura, essa entrevista é feita às quintas-feiras pelo Cláudio Mir, que seja para uma cura física, para uma cura espiritual, para uma cura emocional, para uma conversa. Aí precisa marcar, hoje acho que a Beth que está aí fazendo a marcação, e aí vocês vêm no horário marcado e conversam para ver efetivamente no que nós podemos estar ajudando. Tá? Bom, nós temos o tratamento de cura no dia 25, esse tratamento é uma vez por mês, é sempre no último sábado do mês, das 9 ao meio-dia mais ou menos. Neste dia é importante que vocês venham, se puderem, trazer uma garrafa de água, senão vocês podem comprar aqui na casa mesmo, até para hoje, se precisar de uma garrafa de água para poder fluidificar na hora do passe, pode ou trazer ou comprar aqui, se quiser, não é obrigado, óbvio. Dentro desse tratamento de cura, se tiver 2 faltas, tem que repassar pela entrevista. Então, é solicitado que não falte para que o progresso do tratamento seja muito bom. E é um trabalho que dá muito certo. Vocês vierem com o coração aberto para isso. Nós temos os cursos básicos às terças-feiras, né, com o professor Carlos, que é para aprender sobre a doutrina, para conversar, para tirar dúvidas. Ela é feita online também. Depois tem um avançado para depois começar a trabalhar na casa, se interessar, ou para aprendizado mesmo. Aqui em cima nós temos a biblioteca com mais de 1000 títulos, muito interessante, tanto de aprendizado quanto romances. Se alguém está chegando aqui pela primeira vez, os romances são sempre bem interessantes para começar a socializar com a informação. Bom, a garrafa de água já falei, as doações são para a cesta básica, e tenho dito muito obrigada, uma boa noite a todos e uma boa cromoterapia. Bom resto de semana para vocês.